Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Novamente vamos falar sobre o auxílio emergencial. Mais um senador protocolou um projeto de extensão do auxílio até março de 2021. Ele fala sobre que não queria que o Senado fechasse, que não tivesse o recesso parlamentar, porque a situação dos brasileiros é muito crítica. Enquanto eles, deputados, estão tranquilos em relação a esse final de ano, recebendo seus 33 mil reais, o povo está sofrendo e desesperado porque em janeiro não terá mais auxílio, não tem emprego, quem perdeu o emprego não consegue voltar aos seus empregos, as empresas estão com poucas vagas abertas, as poucas vagas que têm abertas eles selecionam muito os empregados por conta do grupo de risco, o Covid voltou consideravelmente e qual que é a situação do pessoal? As pessoas estão desesperadas. Então, este senador ele não queria o recesso parlamentar, ele fala que é imprescindível que tenha um auxílio prorrogado no mínimo até março, porque até março ninguém vai ter sido vacinado ainda, a grande maioria da população. Então ele diz o seguinte: ele apresentou um projeto para estender o pagamento do benefício previsto para acabar no fim deste ano até março de 2021 e para isso o estado de calamidade também seria prorrogado até esta data, permitindo ao governo não ficar limitado no teto de gastos. Muitos senadores, eu vou apresentar o vídeo, a entrevista para vocês na sequência de qual ele explica todo esse processo, o que vai acontecer, o que ele propõe no seu projeto. Certo? Então ele vai explicar tudo isso, o porquê que não devia ter esse recesso parlamentar, o porquê que é necessário prorrogar e qual que é a situação dos brasileiros diante dessa pandemia e tudo que vem acontecendo agora nesses últimos dias e como é o seu projeto, as expectativas para o ano de 2021, caso isso não seja prorrogado, como vai ficar a situação dos brasileiros. Então eu vou apresentar o vídeo agora para vocês, na qual ele fala sobre a sua entrevista. Ele fala que também não foi o único, muitos outros senadores e deputados apresentaram projetos, mas devido a essa recessão parlamentar, não teremos votação aí até no início, aí no começo de janeiro. Mas então, fiquem agora com a entrevista dele. Eu já peço o apoio de todos vocês, cliquem no gostei, deixe o seu like, não saia do vídeo sem clicar no gostei. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilhe esse vídeo em grupos do WhatsApp com a sua família, para manter todo mundo que você conhece que recebe o auxílio informado sobre a atual situação do benefício e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Fique agora com a entrevista do senador que propôs essa extensão, essa prorrogação do auxílio até março. E vamos falar agora sobre a possível prorrogação do auxílio emergencial e do estado de calamidade até março de 2021, além do projeto que prioriza o SUS na aquisição e distribuição de vacinas. Eu converso com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, relator do projeto que instituiu o auxílio emergencial. Senador, boa noite. Boa noite, prazer estar com você. Bem, senador, o senhor está apresentando esse projeto agora que visa a prorrogação do auxílio emergencial até o mês de março, tendo em vista a gravidade ainda da pandemia. O senhor acha que há possibilidade de o Congresso aprovar essa matéria? Como é que fica a situação do governo em relação a isso? E tem o recesso parlamentar, né? Infelizmente, o governo não mostrou boa vontade com relação à prorrogação do auxílio emergencial e do estado de emergência, apesar de você ter uma situação muito clara de continuidade da pandemia. Então, se eu não tenho um processo de vacinação estabelecido e se a pandemia continua muito forte em alguns indicadores crescentes, eu preciso manter as medidas de proteção do cidadão. Porque o cidadão não vai conseguir retornar para o mercado de trabalho, porque vai paralisar muito rapidamente. A gente está vendo agora, em plenos festejos de final de ano, a maioria dos estados e cidades paralisando os eventos, desempregando pessoas, porque os hospitais novamente estão ficando superlotados. Infelizmente, como aconteceu no começo da pandemia, o governo demora a entender. Agora, senador, tem um problema também que está em discussão, que é a questão fiscal. É o desequilíbrio das contas. Nesta última semana foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê um rombo imenso para o próximo ano. O senhor acha que daria para conciliar, esticar mais esse estado de calamidade, sem produzir uma desconfiança, uma incerteza em relação ao país? Quando você faz isso de forma programada e com prazo certo, o mercado entende perfeitamente. O que não dá para imaginar que é razoável é você deixar milhões de brasileiros sem nenhum tipo de assistência. O Estado serve para assistir aqueles que mais precisam. E quando você tem um momento como esse que estamos vivendo, onde o governo demorou muito a entender a gravidade da pandemia,
onde nós vamos ter vacinação consistente no Brasil em 2, 3, 4 meses. Então, até lá, você vai continuar tendo contaminação elevada, ocupação elevada de hospitais e a economia desacelerando, porque as pessoas deixam de participar. Então, é muito clara a necessidade e você vê, até o Fundo Monetário Internacional, que é altamente conservador, já defende a continuidade de alguns tipos de auxílio. Agora, a ampliação do Bolsa Família não seria uma alternativa, que o presidente Bolsonaro recentemente até falou que era para esquecer o Renda Cidadã, que seria um novo programa social, e ele disse que solicitou ao Paulo Guedes que ampliasse o Bolsa Família. Dá para compensar de alguma forma? Daria se tivesse sido feito no tempo exato. Como eu digo, o governo demora muito a entender. Eu já disse isso ao próprio ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes e a sua equipe são altamente qualificados, mas eles não têm vocação para esse tipo de política. Eles tinham na cabeça um planejamento econômico para um Brasil e para um mundo que não existe mais. Então, vai ser necessário aumentar o endividamento por algum tempo, mas quando você faz isso dentro de uma programação bem feita, pública e debatida com a sociedade, você não tem prejuízos para a administração fiscal. É muito claro que a gente não vai conseguir sustentar a sociedade brasileira sem ter algum tipo de auxílio. E testar na vida das pessoas se funciona ou não sem auxílio é um drama que eu não gostaria de ver minha família passando. Agora, senador, não houve um exagero aí dentro das condições do país mesmo, da forma como foi concedido o auxílio emergencial, porque o Brasil conseguiu reduzir a desigualdade no momento de pandemia. É uma situação que outros países não tiveram. Com o aumento do desemprego e essa desigualdade diminuiu. Então, se discutia, inclusive, o valor e a quantidade de pessoas que receberam o auxílio. Então, talvez tivesse sido possível criar uma reserva maior para prolongar o auxílio. Sem dúvida nenhuma. Eu posso fazer um histórico disso muito breve e acompanho desde o início do debate. Eu me recordo de uma reunião que eu tive com o ministro Paulo Guedes e a sua equipe, onde a gente falava em um auxílio na casa dos R$350. E o governo, naquele momento, defendia R$200 apenas. O que acontece? Você tem um processo político onde isso chega a R$500 na Câmara dos Deputados e o presidente Bolsonaro decide aumentar para 600 para manter a primazia da concessão, vamos dizer assim. Ficou parecendo uma coisa muito pouco calculada. Isso chega no Senado, chega com várias restrições de atendimento a grupos que precisavam ser atendidos, informais especialmente. A gente faz o relatório e estende isso. Só que quando o governo depois faz a prorrogação, o chamado auxílio residual, você já tem uma redução de valor. E o que a gente apresenta agora como proposta, a gente só apresentou o projeto depois que o governo consolidou a opinião de que não faria Renda Brasil, que não faria ajustes no Bolsa Família, que ia deixar tudo como está, fingir que a pandemia acabou, e aí a gente foi forçado a apresentar um projeto. Esse projeto faz o quê? Ele prorroga o estado de calamidade por 3 meses, e ele prorroga o auxílio emergencial residual, que é esse de R$300, por 3 meses, com a previsão de que os detalhes, público alcançado, formato de pagamento, restrições, serão definidos por regulamento pelo Executivo. Então, a gente está dando, na verdade, a ferramenta na mão do governo para que ele atenda ao cidadão na medida da necessidade. O que não pode fazer é simplesmente você deixar o léu, deixar abandonado. É um risco social muito grande, porque a gente está falando de milhões de brasileiros que deixam de ter a mínima fonte de renda, são jogados abaixo da linha da pobreza. Inclusive o universo de beneficiados foi diminuindo, se descobriu muita fraude e tem ainda o auxílio residual a ser pago em janeiro e fevereiro, exatamente porque esse cronograma foi meio complicado, né? Eles demoraram muito a entender a gravidade. Como eu digo, não há nenhuma dose, tenho certeza, nenhuma dose de má vontade ou maldade. Não tem a pegada mesmo, a formação nessa área de redução da desigualdade por transferência de renda. O entendimento do Paulo Guedes, eu concordo teoricamente com ele, é que você reduz a desigualdade efetivamente através da geração de empregos. Economia estável, geração de empregos. Sem dúvida, mas quando você tem uma pandemia, essa regra se perde. Você não tem como fazer a economia girar, funcionar com qualidade, geração de empregos efetiva, real, se você tem uma pandemia que paralisa o país, as cidades, os estados, está todo mundo parado. Então, é preciso entender o momento e adaptar. Essa demora para entender o momento, essa demora para adaptar, ela custa vidas e ela custa empregos. E a gente tem que fazer a nossa parte. Então, o Congresso, assim como fez lá no começo, agora se dispõe novamente a fazer sua parte. Infelizmente, a gente já está muito perto do recesso. Nós apresentamos, vários senadores apresentaram a proposta de suspensão do recesso, porque não faz sentido ter um recesso parlamentar com o Brasil em crise, dentro de uma pandemia, ainda sem plano nacional de vacinação efetivo.
Mas, infelizmente, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, tem mantido a opinião de manutenção do recesso, ou seja, os políticos, os representantes, quem pode resolver o problema vai estar de férias e o povo vai estar aí, sem auxílio emergencial, sem vacina, esperando para ver como é que vai sobreviver.